Da onde que vem esse assunto? Teve um dia que eu estava entrando na sala da Karina e, e falando a respeito de treinamento e coisas do tipo. Ela falou assim: Nossa, eu estou vendo um livro aqui muito bacana que eu vi num seminário que eu fui, alguma coisa do tipo, que chama Organização Sem Medo. A autora dele chama é, M. E M. Edmonds. E ela falou assim: dá uma olhadinha. E a gente viu, e assim, muito bacana a ideia que se traz. E não é só uma palestra, não é só uma técnica a ser ensinada. A ideia que esse livro vai trazer sobre uma organização sem medo, ou seja, é a aplicação de um funcionamento dentro de uma instituição, uma empresa, um hospital, um serviço público ou qualquer coisa. E é mais do que uma técnica, ele é o estabelecimento de uma cultura. E o que nós vamos falar aqui vai explicar o porquê que essa ideia ela é altamente desejável dentro de uma instituição onde, naturalmente, a gente tem equipes trabalhando e dentro de equipes, indivíduos com suas questões, as suas histórias. E o que, que dá para se modificar para que isso seja bom, não só para o indivíduo, mas também para a instituição que ali ele está inserido. Então, Organização Sem Medo, baseado no livro de M. Edmonds. A primeira coisa é que assim, é importante lembrar que hoje em dia o modo como o mundo está funcionando, ele está altamente dinâmico. As instituições, as organizações, as empresas, elas estão vivendo um período, principalmente nesse período 2020 para frente, a pandemia para frente, com a velocidade da informação, a enxurrada de quantidade de informação, que está gerando uma coisa que no livro eles chamam de mundo VUCA, que significa um mundo que é altamente volátil, ou seja, o que se propõe hoje, amanhã já está modificando, as coisas estão ocorrendo muito rápido o tempo todo. Nós temos um mundo incerto, os padrões que se propõem hoje, amanhã já estão modificados por conta de uma série de informações que se tem. A gente tem um mundo complexo, as ideias elas se entrelaçam e se entrelaçam muito entre áreas, entre setores, entre formações diferentes. E nós temos um mundo que é muito ambíguo, ou seja, as informações que se aplicam em determinado momento, elas podem ter uma outra validade para aquele mesmo momento. Então, esse conjunto de coisas faz com que a dinâmica das instituições, a demanda das organizações passe a ser altamente sensível e complexa. E, portanto, estar inserido dentro dessas instituições vão fazer com que essa vivência seja delicada para quem ali está, para quem participa de uma equipe, para quem interrelaciona com uma outra equipe. E o clima desse relacionamento é o tema principal desse assunto dessa organização sem medo. Então a gente tem um espaço complexo, como a gente disse, aonde os valores e cenários eles acabam sendo bastante voláteis nesse sentido. É tudo muito coletivo a organização do que se faz. Num momento, o que é importante é uma coisa, de repente, a coisa pode mudar de apresentação. O crescimento impulsionado por ideias e não por padrões, ou seja, é muito mais o pensar sobre o que se faz em detrimento do estabelecimento de uma condição rígida. E uma colaboração. Você depende plenamente do talento e da inteligência da equipe que integra essa condição. Então, para eu estabelecer um bom funcionamento dentro desse mundo, com essas características que a gente precisa dessas características. E aí, o que, que a gente vai falar? O que é segurança psicológica? Então, esse Organização Sem Medo, ele é um livro que vai tratar de um tema que se chama segurança psicológica. Segurança psicológica no trabalho. O que é a segurança psicológica? Ele é mais do que uma crença compartilhada, onde é um ambiente seguro para tomadas de decisão interpessoal, e a gente vai falar a respeito disso, e ele é uma franqueza, é a confiança de que dúvidas e erros não causarão punição nem retaliação. Então, essa segurança psicológica, basicamente, isso é uma condição de mão dupla. Ele é da equipe para a gestão, da gestão para a equipe, que cria um ambiente onde se sabe que
colocar a sua opinião, expor o seu saber, explicitar a sua dúvida, não é algo que possa gerar uma repercussão pessoal a mim que falo. E a mesma coisa, o entendimento de que existe a necessidade de uma crença compartilhada, ou seja, o saber de todos é necessário para se compor o saber da instituição. O que não é segurança psicológica? Não é segurança psicológica a gente ser bonzinho, porque eu sou bonzinho, a pessoa fica à vontade comigo. Não é segurança psicológica um traço de personalidade, uma coisa que é do jeito de ser da pessoa. Então, quando a pessoa é mais extrovertida, é uma pessoa que fala mais, que ela se expõe mais, é por isso que ela tem uma segurança psicológica. Não, a segurança psicológica é esse elemento do próprio ambiente. É mais do que um sinônimo de confiança. Confiança é uma coisa individual. Eu tenho confiança. Segurança é clima de equipe. Sou eu saber que eu estou num espaço em que eu interrelaciono com outros e que eu posso confiar nos outros. É aquela sensação que eu diria, por exemplo, dos números de círculo de trapézio. Eu só vou ter segurança quando eu sei que o outro que está no trapézio, que eu vou pular e vou segurar, ele vai fazer a parte dele e vai me segurar. Eu até posso ter o elemento individual, mas se o que está do lado de lá não me oferece isso, eu não me sinto seguro no ambiente. E baixar padrões também não é isso. Ou seja, a gente exige menos porque fica mais confortável e essa zona de conforto me deixa uma certa tranquilidade. Essas coisas não são a segurança psicológica. A ciência do medo no trabalho. O que a gente entende do ponto de vista neurobiológico que explica essa condição? O que acontece é que assim, nós temos uma tendência instintiva de nos proteger. Então, quando eu estou no meu trabalho, e aí não é aqui no hospital, em qualquer local em que as pessoas estejam trabalhando, há uma tendência de eu querer garantir o meu bom relacionamento com a equipe, a manutenção do meu trabalho, pelo próprio salário, a condição de fazer o que eu faço de modo bem feito e não ter um confronto, um conflito, de não causar um prejuízo à instituição. Então, instintivamente, eu tenho uma tendência de ficar buscando e verificando áreas de perigo. O sentimento que a gente tem quando nós nos colocamos frente a uma situação de perigo é chamado medo. E o que o medo faz? O medo ele causa um disparo no sistema nervoso em que ele muda uma série de funções corporais que me preparam para essa condição, para lutar ou para fugir, ou eventualmente ficar paralisado. Então a reação de medo natural é essa. O que acontece é que quando nós estamos num funcionamento de funcionamento de medo, num funcionamento de ameaça, existe um sequestro por parte da região amigdaliana, que é essa região central aqui, que fica perto dos funcionamentos da parte emocional, e ele me coloca num funcionamento muito automatizado e impulsivo em direção à proteção intrapessoal, e ele sequestra o funcionamento de uma área que é chamada córtex pré-frontal, que é a área que pensa, que elabora, que executa. Então, quando eu começo a fazer coisas com um funcionamento mais voltado para essa condição do medo, esse elemento que é mais racional, que é mais de pensar, ele acaba ficando reduzido. É o que a gente faz, por exemplo, numa hora de risco. A gente faz as coisas, nossa, nem sei como é que eu fiz isso, porque ele funciona mais num plano automático que a gente tem para se proteger. Agora, quando a gente está numa área de conforto, o pensamento ele solta, ele vai mais longe, ele tem mais ideia, ele cria, ele percebe coisas que são discretas do nosso entorno, porque eu não estou hipervigio a nada que está me causando essa preocupação. Tanto é que quem quer ser criativo, vai para onde? Eu vou para um espaço tranquilo, eu vou para um lugar para eu viajar no pensamento e criar. Então, se nós estamos num trabalho em que esse tom de medo funciona mais marcado, a gente perde a possibilidade de que cada indivíduo consiga criar dentro da sua função
elementos e ter percepções sobre condições que poderiam acrescentar e agregar no serviço. Porque a gente refreia em relação a isso. E aí, o que aconteceu? Observando esse tipo de acontecimento, foi feito um trabalho lá na Google. Nós não estamos falando de lugar pequeno, nós não estamos falando de lugar que não tem nada. Aonde foi feita uma busca para se compreender quais eram as melhores equipes. E aí, o raciocínio primário que se tinha é: as melhores equipes são onde estão as pessoas mais gabaritadas, mais estudadas, mais com formações mais complexas, porque eles vão ter um conhecimento cognitivo mais elevado e, consequentemente, a equipe vai ser melhor. E aí, o que se percebeu é que não foi isso que aconteceu. O que se observou foi que as melhores equipes eram as que tinham melhor segurança psicológica, onde o entrelaçamento das pessoas era seguro, em que as pessoas se comunicavam e trocavam informações mais à vontade. Consequentemente, isso fazia com que o desempenho ficasse melhor. E lugares em que a gente tinha pessoas com formações mais robustas, mas que esse espaço ele era vulnerável, ele não trazia tanto desempenho da equipe. Então, esse projeto, que foi chamado Aristóteles, ele começou a mostrar que tem uma coisa que está para além do conhecimento que a gente tem, mas muito mais para as relações interpessoais que a gente executa. E a partir daí, os trabalhos foram tentando aprofundar para entender e compreender o que é essa segurança psicológica. Teve um outro trabalho que a autora fez, que fez a busca sobre erros médicos, o paradoxo dos erros médicos. Eles começaram a verificar quais eram as melhores equipes médicas. Quando a gente está falando de equipe médica, nós estamos falando da equipe de saúde como um todo. E tentaram observar aonde também se encontravam os maiores erros em detrimento das ditas melhores equipes. E o primeiro resultado que estranhou os pesquisadores foi o seguinte: as ditas melhores equipes eram as que tinham mais erros. Eles ficaram sem entender, falaram: mas como que os melhores têm mais erros? E aí foram escarafunchando. E aí o que se percebeu? É que as melhores equipes eram as melhores, assim, as mais funcionais, eram as que tinham mais segurança psicológica. Portanto, notificavam mais os erros que aconteciam para poder inibir os próximos erros. Então, eles apontavam sem medo de apontar que tinham errado, que dava para gerar novos processos e novos protocolos de melhora. Quando iam para outras equipes que tinham menos erros, elas não tinham menos erros porque eram melhores e não erravam, mas elas tinham menos erros porque elas notificavam menos erros e, consequentemente, passava com um índice menor. Então foi mais claro de que o quanto é importante essa tranquilidade interpessoal. E aí a gente tem aqui as 4 zonas de desempenho, que é assim, como que funciona a nossa relação? E aí tem 2 elementos que a gente busca. A segurança, que é isso que nós estamos falando, o quanto eu me sinto seguro dentro do ambiente da equipe que eu estou, e quais são os padrões que essa equipe determina. Então a gente tem uma primeira equipe que vai ficar numa zona de apatia. O que traz essa zona de apatia? Ela tem baixa segurança e baixos padrões. Não tem um engajamento. Por quê? Porque a pessoa ela não se sente exigida, porque os padrões são pequenos, e ela também não quer falar. Então é aquela coisa assim, vamos tocando e vamos levando. Uma segunda condição é chamada zona de conforto. Ela tem alta segurança, a pessoa fica bem dentro da equipe, mas ela tem um baixo índice de exigência. Então, a pessoa não aprende nada. Flui muito bem, porque a equipe se interrelaciona, mas não tem exigência, não tem busca de melhoria, não tem busca de eficiência. Existe uma terceira zona, que é chamada zona de ansiedade, onde existe baixa segurança e alto padrão. São cenários que são perigosos. Por quê? Porque as pessoas ficam com muito medo de se posicionar, porque elas não têm segurança nenhuma, mas elas estão dentro de um ambiente de alta exigência. Então, assim, é muito aperto e pouca funcionalidade. Isso é altamente perigoso porque a equipe não se agrega. E o melhor cenário, que é o cenário de aprendizagem, onde a gente tem uma alta segurança em altos padrões. A alta segurança me deixa muito confortável de estar junto da equipe. E os altos padrões
me fazem buscar mais de mim, consequentemente, mais da equipe, consequentemente, mais da instituição. A gente vai ter alto desempenho. Mas isso é uma cultura que se busca aplicar dentro das instituições. Por quê? Essa frase ela ilustra muito bem isso. Ninguém nunca foi demitido pelo silêncio. Ninguém nunca foi demitido porque não se posicionou. Mas o silêncio pode destruir uma empresa. Por quê? Porque o não falar a respeito daquilo que se vê, ele pode levar a um estado de ruína a médio e longo prazo. E o livro traz exemplos a respeito disso. Um dos casos foi o chamado Dieselgate, que foi um caso da Volkswagen, aonde o que houve? Na época, tinha-se a necessidade na empresa de se conseguir, por conta de poluentes do ar, de metas ambientais, se não me engano, que a empresa precisava instituir. E aí começou-se a exigir demais esses testes, e aí como as metas eram impossíveis, porque eles estavam querendo atingir assim índices totalmente inatingíveis. As equipes, para não apontarem essas metas, o que eles começaram a fazer? Forjar os dados. Então foram colocados dados que estava sendo atingido, que estava sendo atingido, que estava sendo atingido, até uma hora que, como não estavam os dados de acordo com o que estava acontecendo real, a empresa ela começou a ficar numa saia justa. E isso levou a uma condição muito drástica que gerou um impacto muito grande nessa época na Volkswagen. Então, por quê? Porque os engenheiros, as equipes que estavam ali, não apontaram que o que a diretoria queria era inacessível. De falar assim, olha, nós tem que ser menos. Com o passar do tempo, talvez a gente consiga chegar lá, mas para esses valores não tem condição, não dá para se fazer isso. Mas eles foram, não, vamos colocar aqui que deu, vamos colocar que passou, e aí a corda estourou lá na frente. O caso da Wells Fargo, que é uma empresa da área financeira, eles também tinham uma pressão sem segurança, levando à criação de milhões de contas falsas. O que acontecia? A diretoria queria que o número de carteira, o número de clientes da instituição aumentasse, mas aumentar num volume que estava incompatível com o possível para o momento do mercado financeiro atual daquela atualidade. O que foi feito? As pessoas da empresa também, por medo de retaliação, por medo de perdas diversas que fossem, começaram a quê? Criar, como se fosse criar empresas falsas, emitir cartão de crédito para quem não estava usando, e criar pacotes que não estavam fornecendo. Num primeiro momento, os números foram lá para cima, as metas foram atingidas. Mas a médio prazo, isso não se sustentava. E isso também gerou um impacto enorme nessa empresa. Na tragédia do Columbia, o ônibus espacial, o que sabia-se? Que os engenheiros sentiram-se incapazes de falar contra a hierarquia. Ou seja, os engenheiros que estavam projetando o funcionamento da Columbia, vendo elementos que estavam condicionando ao funcionamento do ônibus espacial com muito risco, e aí aconteceu essa tragédia que teve no Columbia, por não apontar, porque a hierarquia exigia que se conseguisse aquilo que se tinha proposto, acabaram culminando com uma tragédia muito grande por conta desse tipo de comportamento. O desastre de Tenerife, que foi um acidente aéreo, aonde oficiais subalternos não contestaram a pressa do capitão em relação ao funcionamento de hierarquia que se tinha na mecânica de aviação civil e tráfego aéreo, também levaram a um acidente muito muito drástico, por conta dessa condição, autoridade e deferência. Autoridade e deferência são duas características de personalidade. Autoridade, quem detém uma capacidade para algo, e deferência é uma admiração que eu tenho em relação ao outro. Mas se eu, em função dessa condição, não aponto elementos que eu estou vendo no meu departamento, para aquele que está acima de mim, mostrando que há um risco para determinada situação, isso leva a uma chance maior da instituição que ali opera, no caso aqui, a condição de aviação civil, há um desastre, há um prejuízo, há um colapso da instituição na qual a gente se encontra.
A mesma coisa em Fukushima, quando teve aquele tsunami que fez gerar um desastre nuclear muito grande, os engenheiros também já tinham visto que haviam elementos que propunham a possibilidade de, nessa situação, de num evento natural, isso gerar um prejuízo muito grande. E também por conta de, na rigidez da cultura japonesa, de não poder falar, de não poder contrariar, eles não comunicaram e a gente teve o desastre que teve, porque nenhuma atitude prévia foi tomada de modo preventivo àquilo que já se sabia. Então a gente tem esses cenários para ilustrar o quanto, de fato, a segurança psicológica é necessário para que a própria instituição fique protegida de situações adversas que nós temos dos relacionamentos da própria equipe. E como que a gente consegue utilizar isso enquanto ferramentas de líder? Um preparo de cenário, um convite à participação e uma resposta à produtividade. Onde a gente precisa enfatizar a interdependência quando a gente prepara esse trabalho, mudar a visão sobre falha, conectar o propósito do porquê dessas mudanças e definir expectativas que exigem dúvidas e perguntas. A gente volta no começo em que a gente disse que a segurança psicológica não é uma técnica, não é um protocolo que se aplica. A segurança psicológica é uma cultura que se modifica. E a gente vai fazer uma pequena provocação aqui no final. É uma cultura que tem que ser modificada. Não é um checklist que a gente vai dar, cada um vai para casa e faça isso a partir de amanhã e pronto, mudamos a segurança psicológica da instituição. É uma percepção de como se funciona. A gente convida a participação numa humildade situacional, que é adotar a mentalidade do eu não sei tudo. Eu estou aberto a não saber tudo. E quando eu não sei tudo, alguém que sabe algo a mais ou que complementa o que eu sei, me agrega e, portanto, me faz aprender. E a investigação proativa. Também em situações em que houveram questões, a gente trabalha de modo a inquirir, indagar. E eu preciso que a pessoa que está recebendo as perguntas entenda que isso não é uma punição, não é uma inquisição que está se fazendo, mas é uma busca de compreensão daquilo que se faz para que a gente tenha elementos a ser trabalhados e, consequentemente, implementados no setor que seja, no setor que seja, no ambiente que for, para que isso possa trazer uma melhoria para a instituição. E responder produtivamente. Aí, bem para a liderança, expressar a apreciação. A pessoa chegou e me apontou um problema, me apontou um defeito, me apontou uma falha. Apesar de, às vezes, parecer, num primeiro momento, uma crítica, ainda assim, aquilo ali eu ouço de modo receptivo. Desestigmatizar a falha, focar no caminho a seguir e não na culpa. Lembrando que a gente tem sim as questões que são de elemento ético, que é muito a ser exigido, mas a gente principalmente focar no aprendizado que se tem ao passar por uma dificuldade e percebermos no que a coisa ficou frágil e não necessariamente na questão, foi culpa de fulano, foi culpa de Beltrano. E a sanção ética. Punir desvios éticos, nunca erros de aprendizado, que é aquilo que a gente falou. A parte ética é a parte ética. A gente não pode contornar essa situação. Mas aquilo que se falha no intuito de aprender, a gente absorve, replica e melhora. Gestão de erros e de inovação. A gente precisa de elementos que sejam inteligentes, que sempre devem ser celebrados na busca pela inovação. A gente precisa ter a compreensão dos elementos complexos, que devem ser sempre analisados como múltiplos fatores sistêmicos, ou seja, eu compreendo a complexidade das coisas e observar as condições que sejam evitáveis, para a gente minimizar desvios de processos conhecidos, porque senão cada um sai fazendo da cabeça o que quer. Então a gente precisa ter esse alinhamento e essa coesão entre os elementos pelo qual a gente circula. O objetivo dessa nossa discussão é mostrar que esse cenário ele é possível e, mais do que isso,
Ele é necessário em qualquer instituição. É óbvio que a gente pensa aqui, porque nós estamos aqui. Mas ele se aplica a qualquer condição, a qualquer tipo de cenário. E há a possibilidade de um aprofundamento muito grande nisso. Mas, como a gente disse, o intuito é se estabelecer essa cultura. Não adianta eu vir aqui falar para 20 que estão aqui, a instituição tem mais um tanto de gente que não está aqui, e nós temos essa via de mão dupla: gestão, ação, atores, gestores. Se a gente não faz esse caminho, a gente não consegue mudar a cultura. E aí eu tinha falado com Karina, e fica também a fala para as direções de enfermagem, direções administrativas, que é necessário que a gente tenha dois cuidados para que a gente possa fazer essa cultura começar a ser implementada. Uma, quem está na parte executora precisa ter a sensação, a orientação e a condução segura para apontar os elementos que estão ali vendo. E é necessário que quem está na gestão também tenha o entendimento de que quando ouvir esse tipo de colocação, isso seja assimilado de modo técnico, não pessoal e produtivo. Porque se tem um lado que não funciona, o outro vai acabar sempre ficando. Se eu tenho um lado que me ameaça, o outro lado nunca vai ficar à vontade de se posicionar. Então, a gente fecha com duas questões agora. Uma, dúvidas, para quem queira questionar, perguntar. Duas, uma espécie de feedback, e aí não é dúvida, é o que vocês percebem, cada um individualmente na área de vocês, que poderia ser levado para um próximo momento que eu já me propus a fazer, que é essa mesma apresentação, um pouquinho mais de enfoque diferente, para as figuras de direção. Direção administrativa, direção financeira, direção de RH, direção de enfermagem, porque a gente precisa fazer dos dois lados, senão não funciona.